O nosso tema hoje à noite é a súplica por amor. A súplica por amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Primeiramente, vamos nos perguntar o que nós suplicamos, o que os embaixadores de Cristo suplicam. Segundo, nós vamos também pensar sobre o significado de súplica. O que tipo de súplica? O que é isso? E no final vamos ver que é uma súplica por amor, que a palavra de Deus nos fala. A Bíblia fala, somos embaixadores de Cristo. Aqui a palavra de Deus fala daqueles que estão do lado de Jesus, que mudaram de lado. Nós vamos ouvir mais sobre isso depois. Eles não apenas foram recebidos por Deus, mas foram exaltados por Deus. É sensacional, é o jeito dele. Ele ama sobremaneira. E o filho perdido, teimoso, que queria curtir a vida e foi embora, traiu o pai, ele volta e é abraçado e recebido. E recebe roupas maravilhosas. Quem é cristão é elevado a uma condição incrível. Ser embaixador. Porque quem é embaixador tem até carro especial, né? Tem direitos especiais. Mas nós não queremos aproveitar de nada disso, porque o nosso maior privilégio é poder falar esta mensagem. Então, a mensagem que suplicamos como cristãos, que deveríamos suplicar como cristãos e embaixadores de Cristo, é bem simples, mas muito importante. Qual é? Reconcilie-se com Deus. Deus está fazendo apelo por intermédio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, é uma palavra de reconciliação. Você entende o que é isso? O que é reconciliação? Podemos dizer reconciliação é restaurar uma harmonia destruída. Há muita harmonia destruída. Não sei como você estava em casa antes de vir, mas para destruir nossa harmonia não é muito difícil. Em casa a gente ainda, levanta a voz, depois vai para a igreja e aí, tudo beleza. Mas em casa era outro tom, não era? Às vezes. Quanto menos melhor. Mas acontece em todas as casas e também embaixadores de Cristo não ficam livres, não. Não queremos ser mentirosos, não. Nós também experimentamos constantemente, há um ataque à harmonia acontecendo. E uma palavra muitas vezes basta, às vezes só um olhar para destruir a harmonia. E aí não adianta falar, disfarça, eu não brigo, Domingo na igreja a gente faz de cara boa, mas em casa há desarmonia. Nós somos capazes de enganar os outros, porque eu não vejo quem brigou hoje aqui, não estou interessado, não se preocupe. Mas eu não vejo, você pode me enganar, eu também posso te enganar, mas isso não é tanto problema. Sabe qual é o maior problema? Que nós nos enganamos a nós mesmos com o resultado de achar que não precisamos de uma restauração de harmonia. Isso é um problema. Pessoas que não enxergam que precisam reconciliação, que precisam urgentemente de reconciliação, porque a desarmonia está tomando conta das nossas vidas.
E é um desastre, é um engano quando nós pensamos, não preciso. Disfarça, né? Eu não preciso. Fica com o disfarce e com a destruição. Não é isso que Deus quer. Deus quer restaurar a harmonia. E Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso na sua vida. Eu achei um termo interessante sobre o que é reconciliação. Para mim era novidade, mas cabe muito bem. Eu vi num dicionário que reconciliação seria uma troca, um câmbio. Você pode trocar a desarmonia com a harmonia de Deus. Quem se lembra do Cruzeiro Real ainda? Eu me lembro. Legal, né? Vocês têm ainda alguns cruzeiros reais aí em casa? Vamos supor você tem bilhões, porque tem que ser caixas, tem que ser containers de cruzeiros reais para dar algum valor, né? Mas se você tivesse uma casa cheia de cruzeiros reais, o que você acha? Você pode trocar para receber reais? Alguns falam não. Eu falo sim. Sim, se fosse na hora certa. Porque no tempo certo, você podia ir para o banco, trocar cruzeiro real contra moeda válida. A moeda, ela estava falida. Agora você tinha que correr para o banco para entregar o dinheiro e receber em troca moeda de valor. Nossas vidas faliram perante Deus. Todas as obras que nós fazemos estão sob efeito inflacionário. Nós tentamos fazer muito, mas algo come nossas obras. Algo destrói nossas obras. E precisamos urgentemente trocar essas obras falidas com algo que tenha valor. Deus em Jesus Cristo oferece obras perfeitas. Jesus subiu na cruz para conseguir para os seus embaixadores obras perfeitas, que Ele mesmo trabalhou. Pode ler isso em Efésios 2, versículo 10. Ele dá uma vida em harmonia e completa para aqueles que estão dispostos a trocar sua vida com todas as obras inflacionárias e as obras erradas a Jesus. E então ele faz uma troca, reconciliação. E de repente você tem algo de valor, não só de valor, de eterno valor. Mas há um tempo determinado para isso. Foi em agosto de 94 que acabou esse prazo. Em 94, em janeiro, foi feita a troca e em agosto acabou esse prazo. Você podia só até agosto levar o dinheiro para trocar. Depois, quem tiver hoje tanto dinheiro ou muito dinheiro, só tem papel. Não tem valor nenhum. Mas o significado de reconciliação tem mais a ver, biblicamente falando, de guerra. E eu evitei ainda uma expressão, porque a maioria fecha o coração quando... Vocês não, eu sei, mas fecha o coração quando se fala essa expressão. Chama-se pecado. O pecado é o nosso dilema. Ele é um problema enorme que destrói nossas vidas. Ele é um objeto de guerra. Ele causou uma guerra real. E ela está acontecendo. Estamos no meio de uma guerra terrível. E essa guerra, ela tem uma causa. É o pecado. Mas que ninguém pense que Deus não está em guerra. Que a Bíblia diz que
Deus guerreia. Deus guerreia contra justamente aquilo que causou a guerra, que causou a violência, que causou a morte. Porque o pecado foi introduzido na humanidade para nos matar, para nos destruir. Agora Deus se levantou e a Bíblia nos apresenta a Deus muitas vezes como guerreiro. Você vai dizer, não, mas Jesus, ele é pacificador. Vamos abrir uma referência juntos para ver que depende. Depende mesmo. Mateus 10, 34. Aqui Jesus Cristo, ele diz, Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus não trouxe paz a esta terra. Quem não percebeu, só pegar um jornal, abrir e realmente, não, né? Há 2000 anos que Jesus já veio, mas ele não trouxe paz à terra, para a terra. Não trouxe paz. A guerra continua e vai continuar ainda. Vem o dia que Jesus vai vir para trazer paz para a terra. Mas, sabe o que? Felizmente, tem uma boa notícia mesmo assim. Jesus veio trazer paz aos corações. Aos corações daqueles que acreditam nele, que confiam suas vidas a ele. E que enxergam o terrível poder bélico do pecado para sair do meio do pecado e ir a Jesus. Reconcilie-se com Deus, em outras palavras, mude de lado. Quem peca, quem escolhe o pecado, escolhe guerra contra Deus e contra o seu próximo. E isso é realidade. Nós muitas vezes não sabemos por que estouramos em certas situações. Mas é porque a gente mexe com o pecado e guarda. Sabe o que acontece se você guarda nitroglicerina no seu bolso? Né? Aí você anda talvez alguns metros até a coisa estourar. Né? E aí você vai falar, mas foi fulano que bateu em mim. Pum! Né? Agora não tenho mais perna. Mas a verdade é outra. Você escolheu pegar a nitroglicerina. E então está andando com ela, escondendo ela, como talvez sua riqueza. Olhe, seu pecado é seu problema. Nunca são os outros. E essa nitroglicerina cristãos estão também carregando. Por isso que tem explosões também dentro de igrejas. Aí sempre um apontando para o outro. Mas a Bíblia nos ensina, a causa das explosões é o pecado guardado em corações. Jesus precisa entrar nos corações, onde o pecado foi escolhido, para tirar o pecado. Ou em outras palavras, você precisa mudar de lado, ir para Jesus, se render a Jesus. E sabe, no ato de rendição, né, as pessoas fazem o quê? Eles pegam uma bandeira branca, né? É um ato meio perigoso, né? Quando você levanta a bandeira branca no meio de uma guerra. Por quê? Olha, oi? Paz, paz, é símbolo, sim. Mas o problema é que você vai ser um desertor, né? Então vai ter outros que falam, ele está mudando de lado, pá. Não é assim, foi assim nas guerras. A Rússia matou milhares de desertores, eles ficaram atrás, né? Os soldados correndo para frente, e se eles não continuavam a correr para a morte segura, eles atiravam. Quem voltava era desertor, era aniquilado. Então, felizmente, na guerra contra Deus, não é assim. Mas quem está do lado do pecado, ele está contra Deus, e Deus tem que castigar o mal. Agora ele dá chance para as pessoas voltar. Os Estados Unidos, por exemplo, eles mandaram folhetos
antes de atacar as cidades, e falaram: por favor, se rendam, porque vamos atacar com bombas muito potentes. Foi o que foi dito, né? Nem sempre funcionou. Mas as pessoas que ouviram isso e saíram da cidade não foram atingidas pelas bombas. Deus no Evangelho nos avisa: Deus odeia, detesta o pecado, não pode tolerar o pecado, a nitroglicerina no seu céu, nunca jamais. Ele não quer isso, ele vai excluir para sempre. Então ele vai destruir tudo que tem ligação com o pecado. Mas quem voltar a ele, quem mudar de lado, ele será salvo. Então deserte, você tem que desertar. Você tem que se revoltar contra o pecado. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. Volte para Jesus, porque ficando do lado do pecado, não vai ter solução para você. O pecado vai te destruir. Infelizmente, tem pessoas que tentam resgatar coisas e ir para Jesus, mas seria como uma pessoa se render com as armas nas mãos, né? E aí ainda pronto para disparar. Isso não funciona. Pessoas assim não se renderam, de verdade. E tem muitos que imitam uma conversão para alcançar certos alvos. Talvez uma menina de igreja, tem de tudo. Mas a Deus não podemos enganar. Você precisa se render a Jesus e entregar todos os seus pecados a Ele, aos seus pés, para receber o perdão. Pois teria muito a falar. Tem uma história que aconteceu que mostra muito bem o pecado e o seu disfarce perigoso e como ele mata. Eu vou ler para vocês. Em setembro de 1987 aconteceu um acidente com o Césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava um instituto de radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte radioativa ela foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro. E, infelizmente, o acidente foi identificado no dia 29 do mês. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa contaminação interna e externa. 28 pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade um síndrome de radiação, e os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, e foram 2 pacientes diretamente com hemorragia e 2 pacientes com infecção generalizada. 4 pessoas morreram, mexeram com radioatividade, eles não sabiam, mas a coisa era tão brilhosa, tão bonita, ela brilhava na noite. Eles acharam que era um tesouro, uma coisa preciosa. E durante 2 semanas eles mexeram e infelizmente morreram. O pecado é assim. Existe um remédio contra o pecado. E por isso nós suplicamos, porque sabemos que Deus ergueu um lugar para resolver a questão do pecado. Eu queria ainda dizer o que significa suplicar. Olha, suplicar significa pedir humildemente. Quando chamamos para Cristo, nós temos que fazer isso humildemente, porque todos nós temos tido o contato com a radioatividade do pecado. Não somos melhores do que os outros. Temos as mesmas falhas e não somos mais inteligentes, mais talentosos, mais bonitos do que os outros. Mas
nenhuma qualidade humana poderia acrescentar algo à mensagem da Bíblia. Porque ela nos diz, existe um remédio para desfazer a radioatividade do pecado, para destruir o que nos destrói. E por isso, nós suplicamos, humildemente, não sou melhor do que você, mas você precisa do Salvador. Precisa que os seus pecados sejam tirados. E suplicar também significa pedir com insistência. Olha, a gente insiste, já percebeu? Nós insistimos mesmo, porque suplicamos, você precisa. Você diz, mas eu já tenho uma religião. Mas mesmo assim, eu insisto, eu suplico que você se reconcilie. Não é a respeito de religião que estamos falando aqui. Que todas estão também contaminadas com a radioatividade do pecado, sem exceção. Também nós aqui fomos e estamos ainda sob a influência, mas existe alguém que nunca esteve sob esta influência, Jesus Cristo. Ele nunca pecou. 2 Coríntios 5, 21 continua assim, nós suplicamos para que você se reconcilie com Deus, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus por meio dele. Você diz, mas eu já participo da sua igreja. Não, eu suplico, eu insisto. Nós temos que insistir. Você tem que se reconciliar com Deus. Isso é um assunto entre você e Deus. E é por você que estamos falando isso. Deus precisa entrar no seu coração e remover toda a radioatividade, toda a nitroglicerina do pecado. Aí tem outros que falam, mas eu já fui batizado e novamente insistimos. Suplico que você se reconcilie. Você precisa da nova vida em Jesus. A palavra de Deus aqui diz mais um ponto que é o melhor e o maior. Por amor a Cristo e de Cristo lhes suplicamos. Cristo, Ele é a solução para o pecado. Deus mandou Jesus dentro de terra inimiga. E a prova que nós éramos todos inimigos de Deus é a sua crucificação. Não recebemos como amigo a humanidade, e especialmente a humanidade religiosa, achou que ele não pertence a este mundo. Ele não merece continuar vivendo, eles acharam. E então ele foi crucificado. E aqui Deus fez demonstração, na cruz Deus demonstrou quão grande é o poder bélico do pecado. É o meu, é o seu pecado. Estamos dentro. Cristo carregou esse pecado na cruz, como algo que era inimizade contra ele. Por que Deus fez isso? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus provou, ou demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Uns versículos antes o Paulo fala disso, que somos, por causa do pecado, inimigos de Deus. Você quer uma prova que Deus ama você? Então olhe para a cruz.
Jesus suportou a cruz por você. E se você for à cruz com todos os seus pecados, você vai experimentar que Ele simplesmente tem o poder de removê-los. Remover todo o pecado. Não, o pecado não tem a vitória no final. Mas quem tem a vitória é o amor. O amor de Deus vence toda a adversidade. Deus venceu através da cruz de Jesus Cristo toda inimizade humana. O pecado, o diabo, a morte foram vencidas. E no mesmo morro onde Jesus morreu, ele também ressuscitou. A alguns metros dali, onde ele foi crucificado, tinha um sepulcro de um rico, do qual, ao terceiro dia, Jesus saiu vitorioso. Cristo está em guerra contra o pecado. Sim, Ele está e não vai desistir dessa guerra. Ele vai aniquilar todo pecado. Vai. Por isso, saia do meio, do lado onde Deus vai julgar. E fuja para Ele. Debaixo da cruz de Jesus há perdão para você. E todos os seus pecados podem ser perdoados. É verdade, depois você vai continuar vivendo aqui no mundo contaminado. Mas você terá esse soro contra a influência do pecado que fará com que você sempre possa vencer todo o mal. Isso não significa que a gente não erra também, mas Jesus vai guiar você e nunca mais vai largar você, nunca mais. Você se entrega a Jesus de coração, com sinceridade, e Ele vai te segurar para todo o sempre. Ele promete dar a você vida eterna. Gostaria de concluir. Então, nós vimos que somos chamados e chamamos para a reconciliação. É uma reconciliação com Deus. Mas, infelizmente, tem pessoas que gostam de ouvir isso, mas brincam ou colocam isso um pouquinho para trás. O Emerson falou no início, né? Tem pessoas que dizem, eu brinco, eu peco à vontade, depois no final eu vou me converter. É isso que você fala, né? Mas tem uma coisa, você sabe o poder do pecado? Ele endurece você, já pensou sobre isso? Cada pecado que a gente comete, a gente perde personalidade. A gente perde sensibilidade. As pessoas não têm nenhuma sensibilidade mais para o grito que está no mundo de dores e de sofrimento. Não estou nem aí, não é comigo, né? Aí a pessoa continua pecando e pecando, endurece, e não sabe mais nem o que é se converter. Não brinque com Deus, porque o pecado está guerreando contra a sua alma, dentro de você. E por isso não coloque isso para trás, mas coloque isso como preferência na sua vida. Estar de bem com Cristo. Vale também para o cristão viver em consagração, porque senão a gente fica duro e com uma consciência dura não dá para servir a Cristo. Então, finalizando, concluindo com um versículo, Atos 26, 28, eu gostaria de deixar ele com vocês. Eu vou ler já a partir do versículo 24 até 29. Vou destacar o 28. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo.
o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: um rei, falta pouco para você me convencer e eu me tornar um cristão. E aí Paulo responde: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem as algemas. Por pouco que eu me torno um cristão. Muitos estão nesta situação. Que não seja por pouco. Eu tenho um amigo, ele leu um livro que falava dessa súplica, e ele disse: puxa, esse homem vai me convencer. Ele contou para mim, e quando eu percebi isso, ele fechou o livro e colocou de lado, porque senão ele vai me convencer. Ele empurrou o assunto de Deus para longe de si. Aí, se nós fizermos isso, nós continuamos na guerra, participamos da injustiça e da corrupção que não é só dos políticos, e estaremos contra Deus. É isso que a Bíblia fala. Mas por isso, Jesus não morreu. Jesus morreu para que você seja reconciliado com Ele. Por isso, suplicamos: reconcilie-se com Deus, por amor de Jesus, que morreu por você na cruz. Então, nada falta mais.